me julguem por condená-lo à morte. Apenas lavei as minhas mãos. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Pôncio Pilatos foi um governador do Império Romano cerca de 2000 anos atrás. Ele ficou conhecido principalmente por sua participação no julgamento e condenação de Jesus Cristo à morte por cruz. Pilatos nasceu em uma família romana de classe alta. Sua família era considerada nobre e tinha conexões políticas importantes, o que certamente contribuiu para a carreira de Pilatos como governador romano na Judéia. Alguns estudiosos sugerem que o pai de Pilatos pode ter sido um senador romano chamado Lúcio Pôncio. Porém, não há evidências sólidas para apoiar essa afirmação, como também não há registros históricos que afirmem que Pilatos teve filhos. Naquela época, a terra de Israel estava debaixo do controle romano. O território romano era dividido em províncias e Pôncio Pilatos foi enviado para ser o governador da província da Judéia. Não se conhece suas origens nem a sua vida pessoal antes dele ser governador da Judéia. Pilatos foi nomeado governador da província romana da Judéia em 26 depois de Cristo, tendo sido escolhido pelo imperador Tibério César. Sua missão era manter a ordem e a paz na região, que era considerada uma província problemática e rebelde. Pilatos tinha a responsabilidade de coletar impostos, manter a segurança e lidar com as questões religiosas da população judaica. Embora seja o governador mais atestado da Judéia, há muita pouca informação sobre a vida de Pôncio Pilatos. Mas fique comigo até o final deste vídeo, que vamos te contar tudo sobre os atos de Pilatos. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode fazer parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um like neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Como governador por Roma, Pôncio Pilatos exercia controle sobre toda a província e também estava sob a sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significa que Pilatos tinha poderes militares e, com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Dessa forma, era Pilatos quem condenava ou absolvia. A autoridade do governador naquela época poderia até reverter uma sentença decretada pelo Sinédrio. Em sua gestão como governador, uma das principais obras atribuídas a Pilatos foi a construção de um aqueduto para trazer água de uma fonte distante para Jerusalém. Porém, Pilatos usou o dinheiro do Templo de Jerusalém para financiar a construção, e isso gerou um grande descontentamento entre os judeus. Além desse aqueduto, Pilatos também teria ordenado a construção de um palácio em Cesareia Marítima, uma cidade portuária na costa mediterrânea que se tornou sua capital durante o governo na Judéia. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, escreveu sobre Pôncio Pilatos em sua obra Antiguidades Judaicas. Joséfo descreve que Pilatos era um governador cruel e impiedoso, que cometeu muitas atrocidades contra os judeus durante o seu governo na Judéia. Segundo Joséfo, Pilatos, ao assumir o governo, tentou impor as leis e tradições romanas aos judeus, o que gerou uma série de conflitos
entre o governador e o povo. Em uma dessas ocasiões, Pilatos ordenou que seus soldados misturassem sangue humano com as oferendas do templo, causando grande revolta entre os judeus. Pilatos conseguiu se manter no poder como governador durante 10 anos, que era mais que o tempo normal que qualquer outro governante conseguiu se manter na Judéia. O último evento registrado da carreira de Pôncio Pilatos foi em 36 a 37 depois de Cristo. O historiador Flávio Joséfo relatou que uma multidão de samaritanos armados se reuniu no Monte Gerizim, na esperança de achar os tesouros que Moisés supostamente havia enterrado ali. Porém, Pilatos interveio e seus soldados mataram muitas pessoas. Existe um livro chamado de Os Atos de Pilatos, que também é conhecido como o Evangelho de Nicodemos. Esse livro é um texto apócrifo do Novo Testamento que contém uma narrativa do julgamento, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, bem como outros eventos importantes do ministério de Jesus. O texto apresenta Pilatos como um governador sensato e preocupado com a justiça, e descreve em detalhes a condenação e execução de Jesus. O texto começa com um relato de Pôncio Pilatos escrevendo para o imperador Tibério César sobre o julgamento de Jesus e como ele, Pilatos, foi pressionado pelo sumo sacerdote Caifás e os outros líderes religiosos judeus para que condenasse Jesus, alegando que Jesus havia se autoproclamado rei dos judeus e, portanto, Jesus era uma ameaça ao poder romano. Inicialmente, Pilato diz que ele relutou em tomar uma decisão, pois não havia motivos para condenar Jesus. A segunda parte do texto descreve a crucificação de Jesus e inclui muitos detalhes adicionais, como o fato de que a cruz foi construída com cedro. O texto descreve também detalhes da flagelação e humilhação que Jesus sofreu antes de ser levado para a cruz, incluindo a coroa de espinhos colocada em sua cabeça e a túnica de púrpura que foi vestida nele. É destacado também que os soldados romanos dividiram as roupas de Jesus em 4 partes e que um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança para confirmar que ele estava morto. Também é relatado sobre o momento em que Pilato lavou as mãos em sinal de inocência, deixando claro que a decisão de condenar Jesus era dos líderes judeus e não dele próprio. A terceira parte do texto fala sobre a ressurreição de Jesus, que é descrita com mais detalhes do que no Novo Testamento, e descreve a reação das pessoas à crucificação de Jesus, incluindo a presença de Maria, mãe de Jesus. Por fim, é relatado que José de Arimateia pediu e obteve permissão de Pilatos para sepultar o corpo de Jesus em um túmulo novo. Para muitos estudiosos, Pôncio Pilatos foi na contramão dos costumes romanos em se interessar tanto por Jesus que desejou muito não o condenar como os fariseus e publicanos desejavam. Pilatos chegou até a se colocar em uma posição política conflituosa ao oferecer a escolha da soltura de Barrabás, que era um agitador, um revolucionário político, ou seja, um inimigo perigoso do Império Romano. Porém, para outros estudiosos, Pôncio Pilatos é apenas mais um dos vilões do Novo Testamento e que ele estava sendo usado pelo diabo para defender Jesus, pois quando ele defendia Jesus, ele estava tentando evitar que se cumprisse a profecia de que Jesus teria que morrer na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Em resumo, Atos de Pilatos descreve
a pressão dos líderes religiosos judeus sobre Pilatos para que condenasse Jesus. O texto enfatiza a injustiça da condenação e a piedade de Jesus diante do sofrimento e destaca a coragem e a fidelidade dos discípulos que acompanharam Jesus até o fim. Embora seja um texto apócrifo e não faça parte do cânone bíblico, o texto oferece um retrato interessante da visão cristã primitiva sobre a figura de Pôncio Pilatos e o julgamento e crucificação de Jesus. Esse texto apresenta alguns elementos que podem ser relacionados às lições cristãs em nosso dia a dia, como a importância da justiça. Pôncio Pilatos, mesmo relutante a princípio, se preocupava em ser justo e não condenar Jesus sem provas. A força da fé. Apesar do sofrimento e da morte de Jesus, ele se mantém fiel a Deus até o fim. Isso mostra que a fé pode dar força e coragem mesmo em momentos difíceis. O amor ao próximo. Jesus, mesmo na cruz, demonstra amor e cuidado por sua mãe, por seus discípulos e por todas as pessoas que o seguiam. A importância do perdão. Mesmo sendo injustamente condenado e crucificado, Jesus pede perdão por seus algozes, mostrando que o perdão é uma atitude fundamental para os cristãos. Em resumo, a história dos atos de Pilatos pode ensinar aos cristãos a importância da justiça, da fé, do amor ao próximo e do perdão. Devido aos relatos do Evangelho de Pilatos, como relutante em executar Jesus, a igreja etíope acredita que Pilatos se tornou um cristão e o venera como um mártir e santo até os dias de hoje. Uma crença historicamente compartilhada também pela igreja de Copta. Pilatos é uma figura histórica que desafia a nossa imaginação. Para alguns, ele é um santo, mas para outros, Pilatos é a personificação da fraqueza humana, o típico político disposto a sacrificar um homem pela causa da estabilidade política. Depois de tudo que citamos aqui sobre a história de Pôncio Pilatos, gostaríamos de saber qual é o seu ponto de vista sobre este polêmico homem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.